Boa tarde, pessoal. Bem-vindos. Segunda-feira começando. Aliás, já começou já há algum tempo, né? Digo segunda-feira com lives. Semana passada fizemos uma semana repleta de lives. Estava conversando com um amigo e dizia para ele o quanto é interessante a gente se dedicar, a gente levar informação, reflexão, conhecimento, dicas, inspirações, técnicas. E o mais interessante, cada um consegue contribuir da sua forma. E para começar a semana não poderia ser diferente. Hoje eu tenho a alegria de receber um amigo lá de São Luís do Maranhão. Né? Vocês vão ter a oportunidade de conhecer ele daqui a pouquinho. E ele tem um trabalho bonito, um trabalho bem interessante, além de um projeto que ele vai poder explicar um pouquinho melhor diretamente para vocês, tá bom? Para quem for chegando agora, por gentileza, compartilhe essa live com mais pessoas para que a gente consiga chegar até muito mais gente. O tema da live hoje é hipnoterapia e psiquiatria. A importância de nós termos aí um trabalho de parceria com as áreas da saúde. E comigo hoje, daqui a pouquinho, vai entrar aí o Thiago Quevedo. Thiago Quevedo, que é um profissional fantástico e que eu tive a honra de conhecer em um dos eventos, em uma das formações que eu estive presente. Cara profissional fantástico, além de muita qualificação, tem um trabalho bem bonito na área de hipnose, de hipnoterapia, e com certeza vocês vão poder conhecer um pouquinho mais, além da hipnoterapia, como é o trabalho dele, como ele desenvolve, de que forma ele leva esse trabalho para mais pessoas, como ele ajuda as pessoas, e mais, como ele faz esse trabalho em parceria com a psiquiatria. Daqui a pouco vocês vão poder conhecer o Thiago Quevedo, o sobrenome bem sugestivo. Vocês vão poder conhecer também um pouquinho mais da relação, né, desse sobrenome daqui a pouquinho. Mande um oi quem for chegando para que eu possa cumprimentar. Enquanto isso, vou fazendo esquenta. Daqui a pouquinho o Thiago está chegando por aí. Quem for chegando, por favor, mande oi. Mande oi e diz para mim de onde você está falando para que eu possa cumprimentar vocês. Fala meu nome, o nome eu já estou vendo, claro, né? Mas às vezes ele aparece de forma diferente aqui. Fala seu nome, de onde você fala. Olha lá, o Thiago Quevedo já está entrando por aqui. Enquanto isso, eu vou convidando ele para entrar. Muito bom, muito bom. Olha lá, a Silvia da Itália. Muito bom, Silvia, seja bem-vinda. Quem for chegando, por gentileza, dê um oi. Olha lá, o Thiago já chegou. Boa tarde, Levi. Boa tarde, meu amigo, tudo bem aí? Tudo ótimo. E você? Me ouve bem aí? Então, ouço bem e vejo bem também. Já Ótimo. pedi para as pessoas mandarem um oi, dizerem de onde estão Ah, falando, para que a gente comece a conversar por aqui. Estava falando um pouquinho maravilha. sobre o nosso tema, Thiago, que a gente Uhum, escolheu, uhum, hipnoterapia e psiquiatria, como que essa parceria, relação uhum, profissional, né? E eu uhum. estava começando a fazer uma apresentação sua, mas eu não vou fazer isso. Eu quero dar as honras para você, você é o convidado de hoje, para que você possa falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Estava falando que você é de São Luís, do Maranhão, né, Isso, Thiago? exatamente. Aham. Então, Levi, Muito eu bom. sou terapeuta aqui no Maranhão, né? Já atuo há um tempo na área. E eu não sou psiquiatra, mas eu comecei a despertar um interesse muito grande pela questão de unir, né, de harmonizar um tratamento completo para os pacientes graves. No caso, a medicação, que é prescrita pelo psiquiatra, e a terapia, Uhum. né? Existem várias formas de terapia. A gente trabalha, no caso, com a hipnoterapia, eu trabalho também com um pouquinho de psicanálise. Mas o que, que eu fui percebendo? Eu comecei a receber várias indicações, vários casos mais graves. Comecei a me aproximar de alguns psiquiatras, eles foram gostando do meu trabalho, e no boca a Uhum. boca também. E eu comecei a adaptar alguns métodos, alguns procedimentos próprios para esses pacientes mais graves, né? Então, a primeira coisa que eu fui descobrindo na prática
é que os psiquiatras, os médicos, eles têm um desconhecimento muito grande em relação à hipnoterapia. Assim Uhum. como os terapeutas têm um desconhecimento muito grande em relação à psiquiatria. Tem muito terapeuta que acha que tudo é trauma, que a questão genética hereditária não importa, quando a gente, na verdade, tem estudos que mostram que influencia sim. Claro que tudo é um conjunto, né? Tem até terapeutas que são meio que contra a medicação. Claro que tem pessoas tem pessoas que estão tomando medicação sem necessidade? Tem. Às vezes a pessoa separa, termina o casamento, tem um problema financeiro, já entra direto na medicação sem procurar se conhecer, fazer uma terapia. Esse é um caso. Mas nós temos indivíduos também que têm um sofrimento aí fisiológico, emocional, desde a tenra infância, né? Então, esses indivíduos, às vezes com pais que também têm uma questão psiquiátrica, genética, né? Indivíduos que muitas vezes aí já tentaram suicídio, né? Então, esse tipo de paciente, que eu venho atendendo bastante, em parceria, né, com a questão médica. Para esse tipo de paciente, Levi, não existe aquela cultura do eu resolvo o seu problema, manda para mim que eu resolvo. Não, todos os profissionais têm que se ajudar para Uhum. resolver o problema desse paciente. Então, vai unir com certeza um hipnoterapeuta, um médico, esse paciente vai fazer um check-up, muitas vezes vai fazer uma reeducação alimentar, tem que fazer atividade física, muitas vezes vai trabalhar com um psicólogo também, em mais sessões. Então eu queria falar, a gente pode falar um pouco disso, eu não preparei nada assim, mas qualquer pergunta aí nessa linha, a gente tem um pouquinho de prática nessa área, né? Eu particularmente, eu considero um paciente grave, aquele paciente que está com pensamento suicida, ou já tentou suicídio, pacientes que Uhum. muitas vezes estão com automutilação, ou pacientes que não estão dormindo, ou estão perdendo peso muito rápido, ou não estão conseguindo trabalhar. Então, muitas vezes, por incrível que pareça, eu recebo pessoas assim que ainda não foram no médico, ainda não foram no psiquiatra. Então, às vezes, a pessoa tem um preconceito com a questão da medicação, com a psiquiatria. Então, Uhum. eu faço até um trabalho de conscientizar a pessoa a fazer um tratamento completo. Não, você precisa ir no psiquiatra, né? E aí, com o tempo, eu fui estudando, fui pesquisando a questão das medicações, já reconhecer um pouquinho, será que esse psiquiatra está tendo um efeito colateral? Será que ele está tendo um desmame? Isso pode ser um sintoma de um desmame. Muitas vezes, Uhum. até mesmo, nós recebemos também pessoas aí que foram no psiquiatra e o psiquiatra passou um remédio errado. Você também tem a liberdade de falar, você não quer pegar uma segunda opinião? Porque assim Uhum. como existem bons profissionais, existem profissionais ruins. Então eu já atendi pessoas que estão há um ano tomando antidepressivo e estão com pensamento suicida, e a pessoa não era depressiva, às vezes era bipolar, às vezes era uma outra coisa. Pega uma segunda opinião de um médico, troca o medicamento e a pessoa melhora também. Então acho que deu para fazer uma introduçãozinha aí. A partir disso a gente toca o barco aí, Levi. Bacana. Gente, para quem entrou agora, eu estou falando com o Tiago Quevedo. Tiago Quevedo é hipnoterapeuta. Eu tive a oportunidade de conhecer o Tiago em uma das minhas formações lá em São Paulo. Ele tem um trabalho muito bonito lá em São Luís do Maranhão, é super prestigiado lá. Depois ele vai falar um pouquinho da história do sobrenome Quevedo dele, que já me Aham. perguntaram, daqui a pouco eu falo. Né? Agora, uma coisa que ele tocou, um ponto bem legal que ele tocou, que é o seguinte, gente, a importância da parceria profissional. E da gente saber também os limites de transitar de um Claro, lado para o outro, né? À medida que eu fui desenvolvendo meu trabalho, Thiago, assim, eu tenho meu histórico muito forte na programação neurolinguística, no coach, eu continuo estudando, na hipnoterapia, mas é muito bom, é muito importante você saber qual que é o trabalho do psicólogo, qual que é o trabalho do claro. psiquiatra, e de que não existe técnica melhor. O que existe é o que melhor se adequa a cada tipo de paciente. E aí que tá a Perfeito. beleza da coisa. Quando o cliente chega para mim e fala assim, Levi, eu estou passando com fulano, com beltrano, com ciclano. Ótimo.
Isso é essencial, isso é Claro. importante. Né? Então, com o tempo, é muito claro para a gente a relação dessa parceria. E, Tiago, você vem tirando proveito disso? Com Você consegue certeza. desenvolver isso? É um trabalho bacana, assim, as pessoas da Edição Luiz têm essa clareza de que, porque ainda tem aquele pensamento, né? Eu vou para o psiquiatra, mas eu não sou louco. Né? Ainda tem Sim. esse pensamento por aí? Tem muito Como esse que é? pensamento, as pessoas muitas vezes têm esse preconceito, poxa, será que é uma fraqueza minha? Eu vou tomar um remédio? Poxa, será que eu não consigo mudar isso sem um remédio? Mas alguns casos realmente são mais graves e nós percebemos aí, tem uns estudos que mostram de alguns desequilíbrios neuroquímicos no cérebro, né? Uhum, Então, às vezes até a questão de alimentação, tudo no nosso corpo funciona através de nutrientes, né? Você uhum, precisa daquele combustível, às vezes até para ela produzir serotonina, produzir endorfina. Então, o corpo humano, a saúde, é uma coisa sistêmica, é uma coisa completa, né? Então, quando você percebe que aquele paciente realmente é um paciente grave, então muitas vezes você tem que conversar, insistir, né? Conscientizar esse paciente a fazer um tratamento também com um psiquiatra, né? uhum. E, Tiago, uma coisa que é interessante que eu percebo também é que Uhum. aos poucos as pessoas estão buscando mais informação. Quando a gente falava sobre hipnose, por exemplo, há 2, 3, 4 anos atrás, ela tinha Sim. um nível de aceitação, né? Então sempre vinha aquela piadinha, aquela pergunta: eu vou comer cebola pensando que é maçã, eu vou ficar desacordado, eu vou para outro lugar. E eu acho que o maior medo é ainda a questão de perder o controle. Né? As pessoas Sim, acham que não vão ter controle da situação, né? sim. E aos poucos eu acho que isso, eu estou falando aqui porque a gente está Uhum. numa distância considerável, né, da Sim, sua sim. região. Como que isso é aí, Tiago? Você percebe que as pessoas estão mais buscando informação, refletindo e tendo a hipnose ou a hipnoterapia como uma alternativa? Como que você sente isso aí? Sim, sem dúvida. Eu acho que, assim, quando a gente recebe uma pessoa que é uma indicação, então, indicação no sentido assim, uma pessoa gostou e fala para outra e conversa com o outro. Então, esse trabalho é um pouco mais amenizado, porque você tem um cliente que gostou do nosso trabalho, ele já fala, olha, você pode ir, fala para a amiga, você pode ir lá que é tranquilo, não tem controle mental, você não vai dormir e tudo mais. Quando a Uhum, pessoa chega até mim sem nenhum tipo de indicação, de ter conversado com alguém que já passou pelo processo, então a gente gasta um tempinho para fazer esse trabalho de conscientização de que nós, na verdade, somos um guia para fazer a pessoa olhar para dentro de si e trabalhar suas emoções e se conhecer melhor, né? Mas não existe nenhum tipo de controle mental em relação à pessoa que está passando pelo processo. Então, eu sempre ressalto muito isso. e hoje você vive disso, Tiago? Você vive Vivo, da vivo, hipnoterapia? sou terapeuta já há alguns anos já. Uhum. E você era Uhum. professor, né? Você ainda dá aula Não, como eu professor universitário? acabou a questão de horário, eu acabei me dedicando totalmente. Eu acredito muito nessa questão do foco, né? Então, eu acabei Uhum. me dedicando totalmente à questão da hipnoterapia. E nessa época de isolamento social, como que está o seu trabalho? Você continua fazendo atendimentos presenciais? Como que está isso? Conta para mim. Eu continuo fazendo atendimentos presenciais, e estou dando a liberdade para o cliente escolher se ele quer fazer um atendimento online ou presencial. Uhum, Eu não uhum, abandonei o atendimento presencial, Levi, uhum. porque nós temos toda uma estrutura lá na clínica onde eu atendo, de álcool em gel, de máscara, de luvas, e Legal. eu parto do seguinte pressuposto. É praticamente um serviço essencial você aliviar o sofrimento mental das pessoas, Tá até ligado, né? porque essas pessoas, se elas continuarem sofrendo, elas acabam indo na emergência. E aí Uhum, sobrecarregando a emergência dos hospitais. Uma pessoa às vezes acha que está uhum. tendo um infarto, na verdade é uma palpitação de ansiedade. Então, eu acho que o que se relaciona com cuidar das pessoas, com
atender as pessoas no sentido de saúde, de trabalho emocional, eu acho que você tomando as devidas as preocupações, as precauções devidas, por enquanto eu tenho mantido aqui. E as pessoas têm procurado Tem, com caiu um bastante pouco, né? frequência, né? Cai um Caiu um pouco. pouco, normalmente pela questão do medo, né? Mas a gente tem conseguido trabalhar, graças a Deus. Como é que tá Ô, aí para ti, Tiago, Levi? pois é, o movimento, os contatos estão aumentando cada vez mais, as pessoas sabem que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física e não tem como hoje dissociar, né? É, apesar do que, se a gente começar a perceber grande parte das nossas questões que viram doenças, às vezes tem origem psicossomática, né? Então tem Uhum, essa relação ela é muito próxima, né? perfeito. E aí, claro, também, né? Eu atendo pessoas de diversas faixas etárias, né? Diversos perfis, mas dentro desse perfil de atendimento presencial, ele diminuiu bastante. E Para dentro mim do também. trabalho que eu faço, a questão da internet às vezes dificulta um pouco por conta da qualidade, por conta de travar e por conta de trabalhar bastante com emoções, né? Então, Claro. a gente está numa fase um pouco delicada nesse sentido, porque também, aqui pelo menos, né, região de Campinas e tudo, a internet ficou muito cheia, Ficou muito, um mais lenta, movimento né? muito mais lenta, já não era tão boa, né? Então já veio com todo esse movimento aí, de instância, só que eu continuo também dando suporte para esses clientes, né? Ou seja, aquelas pessoas que iniciaram, que não iniciaram, eu dou suporte, olha como tá, às vezes passo uma técnica, às vezes gravo um áudio, Uhum, enfim, essa relação não tem como você distanciar, né? Eu acho que isso é claro, importante para o momento. sem dúvida. E o que você percebe, Thiago, que está mais pegando nesse momento de isolamento social? O que você percebe por aí? Quais as questões que estão aparecendo mais por aí? Na questão de isolamento social, que você diz, ouvi um pouco É, que, baixo. das questões, assim, mediante o isolamento social, o que você percebe que está pipocando aí de procura? É mais Tá. ansiedade? O que está... O isolamento social, ele vai ter no meu ponto de vista, ele vai ter dois desmembramentos. Um Uhum, primeiro é de ansiedade muito forte, né? Essa tá. ansiedade, ela se deve por vários motivos, né? Dentre eles, a questão da ociosidade, a questão de Uhum, você ficar em ambientes confinados, a própria questão geográfica, tem estudos que mostram isso também como gatilho de ansiedade. É uma coisa completamente diferente você, por exemplo, trabalhar numa sala que tem uma janela para uma vista bonita ou você trabalhar numa sala que não tenha janela nenhuma. Isso sim, para a mente humana, nós passamos milhares e milhares de anos em ambientes abertos, né? Uma questão de reclusão somente quando a gente ia dormir e olhe lá, né? sim. Então nós temos ainda, a gente brinca, né, que o software é do século XXI, mas o hardware é pré-histórico, né? Então, assim, um outro fator também na questão da ansiedade ainda, no que se refere à quarentena, são Sim. possíveis conflitos familiares, né? Quando você fica ansioso, você tem muitas vezes aí mudanças de humor, irritabilidade, esse Uhum, convívio muito próximo, às vezes você entra em atrito com algum familiar, né? Isso também desencadeia muitas pessoas, às vezes famílias grandes aí trancadas dentro de casa, tá? Um outro viés aí dessa questão da ansiedade são problemas financeiros, Levi. As pessoas ficam com aquela perspectiva, a questão do futuro, né? E agora, o que que eu vou fazer? Como é que vai ser? E aí vem aquela ansiedade, é uma ansiedade de perspectiva, né? Do medo do futuro. Esse uhum. é um viés que eu atendo muito, que eu estou vendo que está aumentando no que se refere à questão da quarentena, de ansiedade. De Um outro ansiedade. viés, um outro caminho que eu vejo que aumenta também com a questão da quarentena é a depressão, Uhum, principalmente para aquelas pessoas que se sentem sozinhas, né? Então, o homem é um animal social. Nós sozinhos nós não temos a capacidade de sobreviver. Você botar o homem para lutar com qualquer animal, ele não sobrevive. Entretanto, nós em grupos nós criamos estratégias de sobrevivência, sempre um dependendo do outro. Então, a solidão, ela tem um peso depressivo muito grande para o indivíduo. Pessoas que moram sozinhas, idosos, né?
Então, é uma coisa que eu acho que quando baixar a quarentena, a gente vai atender muitos casos de pessoas que entraram numa depressão, tendo como principal gatilho a questão da solidão. Assim, é importante perceber que as coisas vão evoluindo, né, e que apresentam alguns sinais, né, Thiago? Nada Uhum. acontece de uma hora para outra, né? Então, assim, se hoje eu estou na minha residência e estou tendo um desconforto com meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, alguns gatilhos de raiva, de certa forma, talvez isso tinha sido distanciado em virtude da rotina, em virtude de tudo aquilo que a gente estava vivendo, e não quer dizer, talvez, né, que a quarentena ocasionou isso, mas que ela despertou gatilhos que já estavam lá, né? Que em algum Perfeito, momento perfeito, estavam ali e não tinha perfeito. sido ativado, porque, imagina, a rotina, a correria, o dia a dia, tempo disso, Dia. tempo daquilo, às vezes tempo para comer, ali o tempo limite, né? E Uhum. quando a gente vê totalmente isento disso, né, de encontro a uma situação nova, a gente olha e fala assim, puxa, eu posso escolher minhas prioridades. E aí que Claro. volta toda aquela questão de será que eu estou fazendo as melhores escolhas? Aí eu me vejo talvez brincando com a esposa, com os filhos, e no fundo, o que, que eu penso de tudo isso? Eu estou com uma briga interna. No fundo, eu Claro. estou brigando comigo e estou refletindo no meu filho, estou refletindo na minha família, estou refletindo no meu relacionamento. E aí vem a pergunta, né, Tiago? Desde quando eu venho brigando É, comigo? Desde quando eu venho me exato. escondendo de todas essas questões emocionais que eu vou colocando ali embaixo do tapete. Em algum momento esse tapete ficou grande, né, e eu acabo tropeçando. O copo transborda, né? O copo O copo transborda, o copo transborda. transborda. E ainda, infelizmente, Thiago, infelizmente, o que eu vejo muito é as pessoas acharem que quando elas precisam procurar ajuda é no limite. É Perfeito, no limite. É quando o copo perfeito, já vazou. E perfeito. não, a gente precisa buscar ajuda quando não está se sentindo bem, quando não começou, quando a ansiedade já está batendo. Aliás, até antes, você começa a perceber, são nuances, né? E aí as pessoas Sim, procuram quando está no limite, exatamente. né? Isso Quando é o a conta padrão, está no realmente. vermelho. As pessoas no que se refere à saúde mental, as pessoas só procuram ajuda quando não estão aguentando mais. E Uhum, outra coisa, Levi, quando as pessoas melhoram, elas abandonam o tratamento muitas vezes. Então você pega, por exemplo, um indivíduo que abandona muito o tratamento é o bipolar. O uhum, bipolar ele é caracterizado por ciclos de depressão e ciclos de mania, que nós chamamos mania. Então a depressão a uhum. gente já sabe, mas e a mania? O indivíduo fica muito falante, às vezes ansioso e compulsivo, impulsivo, né? Às vezes por impulso ele sai do emprego e tenta uma nova coisa e joga, ou uma impulsividade com Uhum. compras, ou com sexo, ou com drogas, enfim. Mas o que acontece, o interessante é o seguinte, esse indivíduo ele procura ajuda quando ele está no ciclo da depressão. Então ele vai procurar ajuda na depressão. E muitas vezes ele chega lá no psiquiatra e e ele vai reportar os sintomas da depressão. O psiquiatra nunca viu aquele indivíduo na vida. Então ele vai falar que está triste, ele vai falar que passa o dia dormindo, ele vai falar que perdeu o interesse nas atividades que ele fazia, que ele passa o dia chorando, que ele está sensível e tudo mais. E o psiquiatra vai fazer o quê? Muitas vezes vai passar um antidepressivo. O que pode acontecer com esse indivíduo? Uma virada maníaca. Então, muitas vezes ele não se dá bem com esse antidepressivo. O que ele precisaria tomar? Um estabilizador de humor, um lítio, uma lamotrigina. Né? Mas, enfim, quando você tem contato com um paciente desse, você começa muitas vezes, se o seu contato é em várias sessões, vamos colocar 4 sessões, você acompanha esse indivíduo durante um mês. Uhum. Você aí já começa a perceber mais isso, conhecer mais isso. Então, todo profissional está propenso não a errar, mas a mudar uma medicação, a reavaliar o caso do indivíduo. Então, É, muitas vezes, quando a pessoa sofre de bipolaridade, né, você tem que, até o terapeuta tem que assumir um papel de estimular muito esse indivíduo a não abandonar a medicação quando tiver numa fase, quando passar essa fase de depressão. E aí bate com o que você falou, as pessoas só procuram ajuda quando não estão aguentando mais, e muitos indivíduos desses
bipolares, eles estão constantemente tomando a medicação, melhora, para. Depois, quando cai de novo, na depressão pesada, procura de novo a medicação, melhora e para. Então bate um pouco, só procura quando não estão aguentando mais, realmente. E uma coisa importante de se falar também, Thiago, é que assim, o terapeuta, o hipnoterapeuta, ele não pode falar para, continua, ou vai no médico, ou sai do médico, ou toma isso, ou para aquilo, né? De forma alguma. Aliás, e nem diagnosticar, isso é uma coisa, né? Porque isso é o papel do médico, né? Exato, isso é uma coisa que você percebe e você pode, no máximo, falar assim, olha, eu acho que você poderia retornar no seu psiquiatra. Falar o que você está sentindo hoje. Isso. Hoje eu gastei meu dinheiro todo em jogo, meu dinheiro todo em sexo, meu dinheiro todo em vício, mas eu melhorei daquela tristeza, eu melhorei daquela depressão. É mesmo, interessante. Mas olha, você vê também que aí está aparecendo uma compulsão, não é mesmo? Aí vai falar, realmente é uma compulsão. Então, você poderia lá voltar no seu psiquiatra e falar dessa compulsão. Então, de forma nenhuma, nós, na nossa profissão, nós trabalhamos com nenhum tipo de diagnóstico ou prescrição de remédio. Não é isso que nós estamos falando. O que é importante, nós estamos falando do conhecimento de como funciona a mente humana para que exista um alinhamento, um tratamento completo do paciente, o tratamento que é feito pelo psiquiatra e um conhecimento maior para fazer um tratamento que é feito pelo hipnoterapeuta. É crucial esse tipo de conversa nossa, porque há pessoas de todo tipo, né? Por exemplo, eu evito falar de cura. Eu acho que cura ela vem diferentemente para cada indivíduo, né? Claro. E em nenhum momento a gente fala, você vai estar curado. Então isso é com o médico, né? Dentro dos procedimentos, enfim. Claro. Só que ainda tem muita gente que fala de cura. Eu nunca prometo cura, eu nunca falo em cura, é muito complicado. Até o conceito médico de cura, os próprios médicos não falam em cura. Você tem, por exemplo, um indivíduo com diabetes, que faz uma alimentação saudável, faz atividade física. Ele está ou não curado? Pela medicina, não. Porque o corpo dele tem uma capacidade disfuncional no que se refere ao açúcar no sangue, à insulina. Mas ele consegue adquirir aí uma qualidade de vida, ele fica assintomático. Então nós temos pessoas, às vezes, pacientes graves, que ele fazendo o tratamento direitinho, ele vai ficar assintomático. Mas se o problema desse paciente tem um viés também hereditário, neuroquímico, né? Então se ele parar com esse tratamento, muitas vezes pode voltar os sintomas, né? Eu acho muito antiético falar em cura ou em qualquer coisa nesse sentido, ou entrar na área do médico ou do desconfie, pessoal. Se você vê algum profissional dessa área falando em cura, primeiro que curandeirismo é crime, né? Segundo, que você não propicia nada para alguém. Você ajuda a pessoa a caminhar em alguma direção. E aí vem um ponto também crucial, né, Thiago? Que é a pessoa querer. Às vezes a pessoa, ela até vai, mas ela não está disposta. Né? Ou alguém trouxe essa pessoa, ela levou essa pessoa, e o nível de engajamento, de dedicação dessa pessoa é baixíssimo. É baixo. Então, acho que nenhum profissional pode querer por você. Perfeito. A hipnose, a hipnoterapia, qualquer terapia, ela não faz nada por você. Ela faz com você. Se você estiver disposto a se dedicar, aí, enfim, dependendo do tipo de terapia, ela vai sim ser um grande suporte para você nessa caminhada. Agora, ela fazer por você, não tem isso. Até uma outra doença qualquer, uma dor de garganta, um problema qualquer. Claro. Mesmo que seja um médico, ele não tem como ir na sua casa, colocar o remédio na sua boca e te obrigar a tomar o remédio. Não. Então, você, por exemplo, já precisou tomar antibiótico, Levi? Cartelinha de antibiótico? Opa. A gente já precisou ou conhece alguém que já precisou? Então a gente precisa tomar durante 7 dias. Mas os sintomas vão parar ali no terceiro dia. Mas a gente precisa fazer o ciclo completo. Né? Isso. Então muitas pessoas abandonam. A pessoa tem que querer, tem que ter a consciência, tem que entender o que precisa ser feito para melhorar e dar o primeiro passo. Nós não estamos dizendo aqui que é fácil também.
Não. Né? Nós estamos dizendo aqui que cada pessoa tem que dar o seu melhor. Que nós não temos a capacidade de curar uma pessoa ou transformar ela do dia para a noite, assim como nenhum terapeuta, assim como nenhum médico. Né? Uhum. Todos Eu têm acho uma que carga de responsabilidade. claro, eu acho que assim, Thiago, uma coisa que tem que prevalecer, principalmente nessa fase, né, é humildade e responsabilidade, né, Sim, e saber, e quando a gente está tratando com uma pessoa, a gente está tratando com uma vida. E quando a gente claro. trata com uma vida, a gente não trata só com aquela vida, a gente trata com ela, com a família, com os filhos. Então é Sim, importante a gente passar para ela que, olha, se você quiser, a gente caminha juntos, né, com cumplicidade, que é o caminhar junto com comunhão de interesses. Porém, a gente precisa muito estar engajado. Né? Você precisa querer, você precisa estar disposto. E às vezes aí que entra o papel fundamental da parceria profissional. Às vezes aquela pessoa está sem energia, ela sim. está sem esse movimento, o corpo dela já não produz, ela tem uma faísca de possibilidade e em nenhum momento ela buscou o médico. Então Perfeito. ela precisa desse suporte, ela Eu precisa atendo muito isso. desse Atendo amparo. muito isso. Exato. Conta um pouquinho disso, Thiago, por favor. É assim, a melhora que os medicamentos trazem para os pacientes, normalmente é uma melhora considerável. Entretanto, os psicotrópicos, os medicamentos psiquiátricos, eles atuam nos sintomas. Uhum. Então você precisa complementar com uma terapia, porque não vai existir um Isso. remédio para tristeza, não vai existir um Uhum. remédio para fui traída, não vai existir um remédio Uhum. para meu pai me abandonou. Então isso você Uhum. precisa ressignificar dentro de você, desatar esses nós emocionais. Num primeiro momento, ou até num caso grave, durante alguns anos, a medicação ela é extremamente Importante. importante, né? E a melhora que as pessoas sentem com um bom psiquiatra, tomando a medicação correta, é uma melhora muito considerável. E assim, a nossa preocupação é em ver o paciente melhorar, ver o indivíduo melhorar. Não é, quantos por cento dessa melhora sou eu, quantos por cento dessa melhora é psicóloga, quantos por cento dessa Uhum. melhora é o remédio, quantos por O cento importante é dessa estar melhora é melhorando. porque você começou a fazer atividade física. Isso não importa, o indivíduo está Mudou a feliz ali. alimentação, começou a olhar para Exato, sua exato. família, começou a olhar para você, não importa, Perdoou né? o pai, Claro que perdoou a mãe. Então, esse indivíduo, ele vai te indicar o médico, ele vai indicar todo mundo para outras pessoas. Quem age de uhum. forma antiética ou pratica algum tipo de promessa, de forma a querer dar uma de curandeiro, esse tipo de indivíduo, eles ganham dinheiro muito rápido, mas depois eles entram em colapso, porque a gente vive a era das indicações. Sim. Uma pessoa ela tem a capacidade de botar um stories falando bem de você e de 1.000 pessoas verem aquilo. Uhum. Então, se você quiser se manter no mercado, como eu sei que você se mantém no mercado, é conceituado, por quê? Porque você é ético. Então, não é aquela preocupação em ficar rico rápido, isso não existe quando a gente trata de Sim. saúde. Aos poucos, Sim. você vai conseguindo a sua clientela e você atrai as pessoas que você consegue ajudar, né? Para quem entrou agora, gente, eu estou falando com o Thiago Quevedo. Thiago Quevedo, que é um amigo lá de São Luís do Maranhão. Tive a oportunidade de conhecer o Thiago, que é um cara fantástico, numa das formações que eu fiz. E ele tem um trabalho muito. Você também tem um trabalho com viés social aí, né, Thiago? Você É, atende. a gente Conta um atende pouquinho desse trabalho, por favor, aí, da clínica. quando eu comecei a trabalhar com hipnoterapia, eu percebi que alguns terapeutas tinham um pouco de medo desses casos mais graves, medo de a pessoa não melhorar e pedir o dinheiro de volta. Eu nunca tive medo de cliente nenhum, de doença nenhuma. Então, eu não vou piorar a pessoa. Né? Com tanto de informações que eu tenho, de leitura que eu tenho, a gente sempre dá alguma contribuição para a pessoa. Né? O que eu não fico Claro. criando é grandes expectativas irreais num tipo de paciente desse. Mas eu Uhum. comecei a solicitar para alguns médicos que me enviassem alguns pacientes graves para eu atender gratuitamente.
E ainda faço isso e realmente é um grande aprendizado, né? Principalmente com pessoas carentes aí. Eu atendo muitas mulheres carentes que sofrem ou de depressão, ou de borderline, ou de síndrome do pânico. Então, para esses gratuitos, eu dou realmente preferência a casos bem graves, entendeu, Levi? E é uma coisa que eu acho que não custa nada, é uma coisa que a gente se sente bem. Às vezes a pessoa está gastando um dinheiro que não pode, fazendo um tratamento que não sabe até que ponto vai dar resultado, né? Uhum. Tem pacientes que não melhoram, tá, Levi? Ou melhoram muito pouco. Isso tem que ser Sim, dito. Tem pacientes claro. graves, tem pacientes, nós chamamos esses pacientes de refratários, tá? A Uhum. psiquiatria chama. São pacientes que não melhoram com medicação, Uhum. tá? Então, às vezes ele compra caixas e caixas de remédio, o psiquiatra troca o remédio, ele passa por vários psicólogos, aí ele vai pra gente, até que ele chega, depois de alguns anos, ele chega ali numa solução que ele consegue ter uma qualidade de vida. Claro que nós estamos falando de extremos, mas isso existe. Eu não Claro, vou fechar os claro, olhos para dizer que isso não claro. existe. Comorbidades, né? Quando o paciente tem Uhum. mais de uma doença, às vezes você encontra no mesmo indivíduo depressivo, síndrome do pânico, ele tem fobia, ele tem alguma compulsão, ele tem bulimia. Às vezes no mesmo indivíduo. Sim. O Thiago deu uma cortadinha, mas eu acho que no contexto deu para Deu para entender. entender. Deu para entender, é que a gente está falando, às vezes tem Aham. algumas picotadinhas, Picotou. mas só para a gente lembrar que a gente está falando lá. Quanto tempo, Thiago, de São Paulo aí? Ah, de avião, 3 horas e meia. 3 horas e meia. De carro só Deus sabe. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Pessoal, para quem ainda não segue o Thiago nas redes sociais, tem o arroba. Qual que é o seu arroba, Thiago? Thiago Campos Arroba Quevedo. Thiago, tudo junto, né? Thiago Isso. Campos Quevedo. Legal. Quevedo. Sem Tem, H. tem, Thiago sem tem H. Thiago sem H. Você tem YouTube, Thiago? Rapaz, eu fiz um YouTube, mas eu lancei pouquíssimos vídeos. Acho que tem uns 4, 5 vídeos lá. É o mesmo Mas você vai endereço. começar mesmo endereço. Eu sempre trabalhei muito com o Instagram, Levi. Ah, Eu foco legal. muito no Instagram, mas eu vou Uhum. começar agora a focar também em outras plataformas. Eu tenho um site, né? Mas eu sempre foquei muito no Instagram. Eu tenho depoimentos, vários depoimentos no Instagram. Eu tenho alguns vídeos, né? Então sempre foquei muito no Instagram. Que legal. Pessoal, então quem está assistindo aqui a live ou vai assistir depois, não deixem de acompanhar o trabalho desse cara, que tem uma carreira aí super promissora, faz bem para muita gente, ajuda muitas vidas, é dos poucos caras que eu conheço que está sempre se atualizando, sempre buscando, encara mesmo, vai atrás, não tem medo, bate na porta de médico, ajuda poucos, assim, dá para contar no dedo, pessoas com atitude como o Thiago. Thiago, então, Obrigado, Levi. publicamente eu quero falar, cara, que você é fora da curva. Você tem, assim, uma linha de atenção, de cuidado, e não é à toa que eu estou do lado também, estou acompanhando o seu trabalho, a gente troca algumas ideias, né? Então, acho que essas participações, essas parcerias só tendem a somar, né, Thiago? Não, a E eu recíproca recebi... é verdadeira e não só a recíproca é verdadeira, como aprendi e aprendo muito com você e essa questão da humildade, né? Uhum, De você ter essa humildade de entender cada formação que a gente fez, a pessoa sempre vende um pouco aquela formação como a coisa que vai resolver, e na verdade o profissional ele tem que investigar tudo, ele tem que pesquisar junto, ele acaba criando o seu próprio método, né? A gente claro, tem que ter claro. essa mente aberta de pegar o que é melhor de cada coisa e criar o nosso método. Então, eu sempre admirei isso em você, de ter feito várias formações, de estar sempre o interesse de aprender com todos os profissionais, que todo mundo tem um pouco para contribuir, assim como nós também temos para contribuir com as outras pessoas. Sim,
Com certeza. E à medida que eu coloquei a publicação que eu ia falar com você, ele falou, não acredito, mas é Quevedo mesmo? É Quevedo? Da onde que vem esse sobrenome Quevedo? É do padre Quevedo? Eu falei, calma, gente, vocês vão poder conhecer ele e eu vou deixar ele falar sobre isso, porque eu já perguntei, mas vai ficar sem graça eu falar. Tiago, da onde que vem o Quevedo? Conta pra gente. Tá. O Quevedo é um sobrenome espanhol. Ele é um sobrenome nobre. Você vai encontrar poucos Quevedos, modéstia à parte, tá? Principalmente no Brasil, tá bom? Tá. Em relação ao padre, nós somos parentes, mas é um parente um pouco distante, né? Apesar de eu acompanhar o trabalho dele, tem alguns livros dele. Se eu soubesse, tinha até pego aqui. Né? Tem alguns livros dele e tudo mais. Infelizmente, o Dr. Padre Quevedo faleceu, né? Há um tempinho. Mas ele tinha uma importância muito grande, apesar de ser padre, ele era um estudioso, um escritor, né? Então ele sempre estava combatendo essa coisa de charlatões, né? Essa coisa de pessoas que dão Pessoas seu que querem dinheiro se todo para aproveitar. curandeiros, Uhum. aproveitadores. Então ele tinha um trabalho muito interessante nessa área, né? Um trabalho de Você tentar conheceu ele unir. pessoalmente, Thiago? Eu vi ele uma vez, mas realmente eu não tive tanta ligação com ele, né? Por ser outro Uhum. estado e a nossa Sim. família ela veio aí na Primeira, Segunda Guerra para cá, né? E acabou Uhum. espalhando muito, mas pelo pouco assim que eu fui atrás, seria realmente a mesma família, né? Da mesma família. Que É. bacana. Pessoal, respondido. Conhece, estudou também aí as linhas, tem os livros, mas É. conhece, E encontrou uma vez a placa. ele era um grande hipnotista também. Uhum. Sim. Ele era um grande hipnotista. Tiago, e para a gente aproveitar um pouco da audiência, de como esse vídeo vai ficar, Uhum. qual que é a mensagem do Tiago para aquelas pessoas que ainda não procuraram ajuda ou que está passando por esse momento de isolamento? O que elas podem fazer por elas? O que elas podem fazer nesse momento para passar melhor esse momento, para passar com um pouquinho mais de equilíbrio? Se não agora, em algum momento, buscar ajuda profissional, ou seja, do médico, do terapeuta, de ambos, se possível, né? Fala um Uhum. pouquinho, qual que é a mensagem do Tiago para as pessoas que estão nos escutando agora, Ivete? Eu acho que só você sabe o que você sente, né? Você nunca deve deslegitimar seu sofrimento. Se você olha para dentro de si e sabe que algo mudou, ou que você está triste ou muito irritado, ou houve uma alteração alimentar, está comendo muito por compulsão, ou está comendo pouco porque perdeu a vontade de comer. Se você está angustiado, você precisa procurar ajuda de profissionais, profissionais que vão cuidar de você. Se esse sofrimento psíquico estiver muito grande, a ponto de você ter pensamentos suicidas e um sofrimento muito grande, o primeiro passo para qualquer pessoa que vá ouvir a gente, assistir a gente, é você ir no médico psiquiatra. Não tenha preconceito, tá? O médico psiquiatra, ele atende isso todo dia. Não adianta você ir querer ir num outro médico. Claro, ele pode até ajudar você, mas o psiquiatra fez uma residência, estudou um tempo a mais para isso. Tá? Uma vez que você já tenha se consultado com o médico psiquiatra, é extremamente importante aí você partir para um segundo passo, que é se conhecer e trabalhar as suas emoções. Eu sou Uhum. suspeito, eu indico a hipnoterapia, mas não tenho nada contra nenhum tipo de terapeuta, nenhum algum outro tipo Claro. de abordagem. Se você Uhum. coloca esse olhar para dentro de si e você entende que o seu sofrimento às vezes tem um motivo, você passou a sua vida toda bem, é a primeira vez que você sente isso, ainda não está tão forte. Você pode tentar primeiro uma terapia? Pode tentar sim. Né? E com o decorrer do tratamento você reavalia se precisa tomar uma medicação ou não. Então são casos diferentes, né? Muitas vezes você que está passando por isso, ou o seu familiar, você no fundo sabe se é grave ou não. Você sabe que está errado você acordar de madrugada achando que está tendo um infarto, chegar lá no hospital e o médico dizer que você não tem nada. Você sabe que está errado você pensar passar o dia pensando em suicídio. Você sabe que está errado você passar 2 dias sem comer, triste, chorando sem parar. Assiste um filme e chora, liga o jornal, chora.
Você sabe que isso está errado. Agora, se é uma angústia passageira, poxa, eu estou preocupado com isso, com a questão, você pode procurar uma terapia também, sem problema nenhum. Não sei se responde um pouco ou se eu acabei pincelando outras Sim, coisas. não, mas é super importante assim, claro, não tem uma resposta pronta, mas tem Sim, percepções. E cada pessoa ela tem que se perceber. Eu acho que um ponto, Thiago, que a gente acabou esbarrando claramente nesse momento de isolamento, de quarentena, é que a gente teve a oportunidade de voltar para dentro. Voltar para claro. dentro do nosso lar, da nossa casa, e aí ficaram mais claras algumas questões que em algum momento elas estavam sendo esquecidas, né? Quando E que você sai tal? do, perdão, Pode falar. quando você sai do seu piloto automático, você tem conteúdos internos que vão emergir. Uhum. Será que eu estava feliz com aquele trabalho? Será que eu Isso. ainda amo a minha mulher? Uhum. Agora, uma coisa é você conviver com a sua esposa meia hora por dia, uma hora por dia. Outra coisa é você passar o dia com a sua esposa. Então, a quarentena, ela vai exigir uma reflexão das pessoas. E muitas Uhum. vezes você precisa de um profissional para te Uhum. ajudar a olhar para dentro de si e trabalhar Uhum. essas reflexões. É. E eu acho que é importante também, em algum momento, né, Thiago, a gente se olhar, porque se tem uma coisa que é libertadora é o autoconhecimento. E o autoconhecimento vem de alto, vem de você. Por mais De que a gente você. busque isso no mundo, a gente sabe que isso está dentro de nós. Em algum Uhum. momento a gente negligenciou. Talvez a gente estava pedindo tempo para a família, mas a gente hoje tem um pouquinho mais de tempo para a família. O que a gente está fazendo com esse tempo para a família? Perfeito. Às vezes a É gente exatamente isso. começou a olhar para algumas questões dentro dessa quebra de hábito, dentro dessa quebra de padrão, né, que estavam sendo ofuscadas, negligenciadas. Né? Então, eu sou pai, eu tenho 2 filhos. Em alguns momentos eu me questionava na correria do dia a dia, será que eu estou mesmo com eles? Ou eu estou com ele, estou com o celular, eu estou com minha cabeça no trabalho. E nesse momento vale esse revisitar. E Claro. revisitar quem? Né? Agora, o importante é, às vezes a gente procura fora o que está dentro. Então, não Perfeito. tem como eu oferecer gentileza, oferecer amor, oferecer cuidado se eu não me cuido, se eu não me trato com gentileza, se eu não me trato com cuidado. Né? Claro. Então, acho que dentro dessa construção, desse momento que a gente está passando, às vezes algumas pessoas me perguntam assim: você acha que a gente vai sair rápido dessa situação e voltar para a nossa vida normal? Não tem condições de Não. voltar para o É, que era. A gente tem que voltar melhor. O que melhor. esse momento está ensinando para a gente, né, Tiago? O que esse momento está fazendo a gente revisitar? De que forma a gente olha para esse momento? Tem pessoas que vão voltar do mesmo jeito. Sim. Do mesmo jeito. E tem pessoas que vão aprender muito com esse momento e falar assim, puxa, o quanto eu negligenciava de mim mesmo. O quanto que eu Perfeito. colocava a culpa no outro, o quanto que eu colocava a culpa no mundo e o quanto que eu deixava de me olhar. E talvez todos esses excessos, né, Tiago, a gente parou para se perceber e falar assim, bom, chega, basta. Eu preciso me olhar, me cuidar, me acolher, me tratar com gentileza. Porque eu só entrego aquilo que eu tenho. Eu não consigo criar uma paisagem e entregar algo que não seja meu. Né? Claro. Se eu estou tratando com raiva, é porque essa raiva está dentro de mim. Né? Se eu estou tratando com ódio, é porque de certa forma eu estou nutrindo um ódio dentro de mim. Então, em que momento que eu deixei de me olhar? Em que momento que eu deixei de me entender, de me perceber? E essa acho que é uma questão importante, né, Tiago? Nesse momento também para a gente refletir, não é mesmo? Sem dúvida, sem dúvida. É sempre essa questão de você olhar para dentro de si e tentar evoluir, né? A gente está aqui para evoluir, para ser feliz, para Uhum, fazer as uhum, pessoas que estão no nosso entorno felizes também. E o que nós vemos nessa sociedade materialista, nada contra, né? A gente adora tudo, claro. mas as pessoas gastando todo o seu dinheiro, trocando os valores totalmente, e muitas vezes não se permitem investir nas suas Sim. emoções, na melhora dos seus sentimentos, né? Uhum. Tiago, nós temos aqui 10 minutinhos para acabar a live. Eu vi que tem Uhum. algumas perguntas aqui. Vamos aproveitar Certo, para vamos responder um responder pouquinho as de perguntas, perguntas? vamos.
Legal. Pessoal, para quem tiver alguma pergunta, eu estou com o Thiago Quevedo, um grande hipnoterapeuta lá de São Luís do Maranhão, meu amigo, tá? Então aproveitem aí essa oportunidade. A gente tem 10 minutinhos aqui, a gente discorreu sobre a importância do trabalho multidisciplinar, multiprofissional, da importância do psiquiatra também no processo de melhora do paciente, né? Então aí, se você tiver alguma pergunta para o Thiago, para mim, enfim, se a gente souber responder, né, Thiago? A gente responde, senão a gente busca informação e depois eu respondo para você. Vamos dar uma olhada aqui? Tem uma aqui, a hipnoterapia segue alguma linha dos psicanalistas, tipo lacaniana ou freudiana? Lara, ser bom tempo. Sim e não, Lara. O surgimento da psicanálise, ele está muito envolvido com a questão da hipnose, mas era uma hipnoterapia muito voltada para as histéricas, muito voltada em conseguir transes profundos, né? Muito voltada para a sugestão. O Freud, num determinado momento, ele quis criar uma linha própria dele, de acessar esse inconsciente aí através da livre associação. É um tratamento um pouquinho mais demorado, mas também eu tenho um grande respeito, também atuo, e ele traz muito resultado, né? Principalmente de autoconhecimento. As duas áreas, Lara, são muito próximas e têm a mesma fundamentação, que é acreditar no inconsciente. Então, o Freud, por exemplo, ele tem um livro chamado A Interpretação dos Sonhos. Eu assisto um filme, por exemplo, eu sei que aquele filme é um ator, que aquilo é uma mentira. Um ator foi pago para usar uma máscara, mas à noite eu tenho um pesadelo com o filme. Algo em mim, de forma inconsciente, absorveu uma cena daquele filme e criou um sonho que me trouxe medo, que me trouxe angústia. Né? Então, essa linha de abordagem, esse referencial teórico, ele é comum às duas ciências, tanto a psicanálise quanto a hipnoterapia. Né? A função do inconsciente melhorando ou trazendo sintomas, problemas emocionais para o indivíduo. Perfeito. E até para complementar o Thiago, uma coisa interessante também é que dentro de algumas linhas de trabalho a gente vai ter o nome de inconsciente, se a gente for para o lado de Freud, da psicologia, da psicanálise. Dentro da hipnoterapia, dentro da linha de desenvolvimento, geralmente é conhecido como subconsciente. Algo que não está no nível consciente, né? Então, dentro desse subconsciente, que ele é metafórico, simbólico, emocional, é onde tem ali nossas memórias, né? Se com memórias nós temos emoções e representações, né? Então, dentro dessa abordagem, né, dentro de algumas abordagens, a ideia não só é identificar o sintoma, que às vezes está manifesto, mas o que é aquilo que está latente ainda, né? Qual que é a causa? Exato. O que está gerando aquilo, né? Então, em algum momento, né, buscar aí essas perguntas que pode não estar na clareza da consciência. Até tem algumas linhas, né, Thiago, que dizem assim, de consciente mesmo, nós temos de 5% a 8% só. O restante tudo inconsciente. Né? Tudo inconsciente. Então, por isso que é tão difícil criar novos hábitos, novos padrões. Porque nós fazemos muita coisa de maneira inconsciente, de maneira automática. Sim. E o que é até interessante a gente pensar, né? Tem uma parte de mim que eu desconheço, que comanda mais de quem eu sou. E eu não controlo. Olha que louco isso, né? E à medida que eu começo a entender, né, Thiago, de que forma que isso se movimenta, de que forma que isso se expressa, seja através de atos falhos, de xiste, através de mensagens que de repente, de sonhos, a gente começa a perceber que, puxa, a todo momento a gente tem essa relação. E aí a gente começa a perceber que também a hipnose é um processo, mas que a todo momento a gente está em contato com esse inconsciente ou subconsciente e ele está se manifestando. Né? Agora, é importante falar também. Foco, vai nossa energia. É importante falar também que o Dr. Freud ele era um gênio. É um gênio. A contribuição, para a época, Levi, as conclusões que ele chegou eram coisas de gênio. Agora, o Dr. Freud ele é um gênio, mas ele não é um deus. Né? Então, nós percebemos ainda na psicanálise algumas pessoas que têm quase que uma idolatria por Freud. Freud cometeu erros também.
Freud, por exemplo, o Dr. Freud, ele sofria de depressão. Se você pegar a biografia do Peter Gray, é a melhor biografia escrita sobre Freud, você vai encontrar lá que o Dr. Freud sofria de depressão e ele viu uma melhora muito grande na cocaína. E ele começou a receitar cocaína para os pacientes dele com depressão. Então, é importante frisar que a hipnoterapia que nós usamos hoje não tem nada a ver com a hipnoterapia que o Dr. Freud usava. Tá? Mas todo o nosso respeito ao Dr. Freud, que realmente era um gênio aí, a contribuição dele é fantástica. Muito, muito. Eu acho que o pior de tudo é a falta de conhecimento, é a falta de estudo, é a falta de buscar atrás. E as pessoas pegarem as ideias prontas e colocarem como verdade absoluta. Ai, Freud abandonou a hipnose, então a hipnose não é boa. Não funciona. Não, porque se a gente pegar um pouco da história, ele vai para Paris, ele vai lá para estudar com Charcot, que ele desenvolve um método para trabalhar com as Saint-Pétri, né, com as histéricas, e que com o tempo, ele volta para Viena, ele volta para a Áustria, e ele trabalha, dentre os livros, o que a gente tem de informação, por quase 10 anos. Né, por quase 10 anos. Então, e aí ele entende, né, dentro do método dele, que a conversa com o inconsciente seria mais produtiva através da livre associação ou da cura através de palavras. Se a gente pega uma das primeiras obras, né, que é o estudo sobre a histeria, que ele tem uma participação com o Breuer, né, que ele escreve, ele fala da paciente 1, né, que é a Ana O, que é da Berta Pappenheim, que ela manifesta que com as sessões, ela tem uma espécie de limpeza de chaminé, né? Ou seja, à medida que ela coloca para fora, algo dentro dela fica melhor, fica mais tranquilo, né? Então, quando a gente fala da hipnoterapia e das outras linhas de terapia, é um processo de dentro para fora, mas que em algum momento invadiu, né? Em algum momento isso entrou. E aí, se a gente for discutir isso, vai longe, porque aí tem teorias ali da construção do ser da criança, se a gente for para psicanálise... Fazer uma live só sobre o jovem doutor. Fantástica, fantástica. Aliás, muitas pessoas, Thiago, me perguntaram, né, depois que lançou agora o filme, se eu tinha assistido, o que eu tinha achado, né, a série. Eu falei que eu assisti mais de 2 vezes, então na terceira, porque eu gosto de pegar alguns sinais. Ali tem muitas questões ali do Freud, mas tem muito também da trama, muito do misticismo. Ficção, que era importante para a época e que é importante para retratar. Mas não é uma obra pura. Então, você precisa de uma obra pura, vai buscar. Né? Então, tem muitas linhas aí que vai mostrar a história, né, do que ele encarou, do que foi difícil, quando ele conhece o Jung, e aí tem uma disseminação da psicanálise, porque o Jung é um pouquinho mais abastado, vem de uma família muito rica. Então, assim, é importante pesquisar, né? É importante ir atrás, não ficar só com aquela coisa rasa que entregam pra gente, né, e com aquela informação crua, porque aí não vai para lugar nenhum. Mas o que a mídia quer vender é o espetáculo, a dinâmica. Então, tem muita coisa ali que não é biográfica, é fantasia, né? Sim. Tiago, nós temos aqui 2 minutos para cair nossa live. Lara, espero que a gente tenha respondido para você. Se não respondeu, manda uma mensagem para a gente aí, tanto para mim quanto para o Thiago, que a ideia é a gente conversar também mais vezes. O Thiago, embora tenha um tempo bem restrito aí, é bem acessível, um cara fora de série. Vamos lá. Tá dando umas travadinhas, mas eu acho que no contexto todo deu para escrever, né? Deu para entender, né, Thiago? Perfeito. O Cleiton, eu queria participar de uma hipnose, me libertar de muitos fantasmas que me assombram. Cleiton, como eu disse, a hipnose é para todo mundo. Então, assim, ela é uma ferramenta, e essa ferramenta ela pode te ajudar, junto com um trabalho multidisciplinar, multiprofissional, a, pelo menos, melhorar algumas questões, talvez, que estejam incomodando. Então, assim, na sua região, procure um profissional de seu conhecimento, busque informação sobre ele e realmente se dedique a esse mergulho que é fantástico dentro do seu interior. Veri, tudo bem? Lara, bom tempo, levantou a mão, então acho que
Ok. Tiago, vamos aproveitar esse um minutinho para despedir do pessoal, ver se dá tempo? Vamos lá. Tá acabando Eu, aqui. cortou um pouquinho, mas foi coisa rápida. Então, Levi, eu queria primeiramente agradecer pelo convite, né? 30 segundos. Essas feras aí que você entrevistou, agradecer pelo convite, eu estou sempre à disposição, tá bom? Muito bom. Tiago, eu que agradeço. Pessoal, muito obrigado pela presença de cada um aqui. Desculpa que a live tem um tempo bem restrito, mas fica aí meu abraço a todos vocês. Tiago, muito obrigado, viu? Pela sua Nada, parceria, obrigado. pelo seu tempo. Pessoal, não deixem de se olhar nesse momento. Um grande abraço para Grande vocês e abraço. fiquem